Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Quero convidá-los para mais um estudo da Palavra de Deus, Escola Bíblica Dominical, lições jovens e adulto. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2020, que tem como tema os princípios divinos em tempo de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, como proceder ou como vencer as oposições à obra de Deus. Um estudo bastante edificante, como os demais que já vimos nesse trimestre. E hoje nós estaremos dando continuidade, estamos na lição de número 9. E a lição desta semana destaca a dura resistência dos samaritanos no tocante à reconstrução do muro de Jerusalém. Neemias, como nós vimos já nas lições anteriores, enfrentou com sabedoria a oposição daqueles que não queriam ver a obra de Deus sendo realizada. E como se não bastasse os problemas externos, os inimigos da obra de Deus, Neemias teve também problemas internos, pois teve que animar o povo, incutir um ânimo no povo, levando-os a trabalhar empenhadamente em prol da obra de Deus. E nos dias atuais não é diferente. Nós carecemos, a obra do Senhor carece de obreiros dedicados, que mesmo sabendo que a batalha é renhida, não recuam, mas trabalham com esmero, com dedicação, com empenho para que a obra de Deus seja realizada. Nós vimos na lição de número 7, como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. E nessa lição, nós iremos observar que, assim mais detalhadamente, que as diferentes formas dos ataques dos inimigos e como os judeus conseguiram vencê-los, vencer os seus inimigos e concluir a obra. O texto áureo desta lição diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. A verdade prática. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que enfrentamos. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro do profeta, no livro de Neemias, no capítulo 4, versículo 8 até o 20. E também em 1ª Epístola de João, no capítulo 4, versículo 4 e capítulo 5, versículo 5. Nessa lição, nós estaremos destacando as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. Vamos ressaltar o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. Vamos tentar identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé dos crentes. E vamos finalizar este estudo vendo quais as armas espirituais que Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. Ao finalizarmos esta lição, devemos ter em mente que jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vejamos as oposições que Neemias enfrentou na obra de Deus. Neemias enfrentou zombaria, desprezo, calúnia, difamação, escárnio, desestímulo, desdém, conspiração e astúcia. Vamos detalhar cada uma dessas oposições que Neemias enfrentou na obra de Deus. A zombaria. Uma das principais estratégias dos inimigos da obra de Deus, e foi o caso de Neemias, porque ele estava fazendo a obra de Deus, uma grande obra, por sinal, uma das principais estratégias é a zombaria. Nós vemos que houve zombaria contra Neemias e também zombaria dos judeus, contra os judeus. Quando nós vemos lá no capítulo 2, versículo 19 de Neemias, está escrito: o que ouvindo Zambalate, o horonita,
e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós. Zombar significa mangar, debochar, ironizar. E a Bíblia descreve diversos exemplos de zombaria. Veja, lá no início, já no livro de Gênesis, Agar zombou de Sara. Sara era estéril, não podia dar um filho a Abraão. E Agar, sua escrava, sua criada, né, zombou. Vemos lá em 2 Reis, no capítulo 2, uns rapazes que zombaram de Eliseu. Vimos os escribas, fariseus e sacerdotes zombando de Jesus. A zombaria tem o objetivo de trazer desânimo ao coração do crente. E nos nossos dias nós devemos ter muito cuidado com os conteúdos produzidos pela TV, pelo rádio, principalmente esses programas humorísticos fazem muita zombaria. As novelas zombam dos cristãos, zombam de Deus. E, infelizmente, muitos crentes têm dado atenção a essas coisas, se divertido com as zombarias. Então, muito cuidado, que a zombaria é um dos meios, uma das estratégias do inimigo para desanimar o povo de Deus, para desviar o foco do povo de Deus. Tenhamos muito cuidado com aquilo que nós vemos e ouvimos e assistimos, né? Produzido pelas redes de TV, pelos meios de comunicação, filmes. Muitos têm conteúdo de zombaria. A outra estratégia utilizada pelo inimigo, pelos inimigos de Neemias e dos judeus e também do povo de Deus, é o desprezo. Esse foi um tipo de oposição também que Neemias enfrentou. Desprezo por parte dos inimigos. Nós lemos lá no capítulo 2, ainda, versículo 19. Desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Desprezar significa tratar com desdém ou desconsiderar. Né? E dentre os muitos exemplos de desprezo que nós encontramos na Bíblia, nós encontramos lá já no livro de Gênesis o caso de Esaú, que desprezou da sua primogenitura. Os filhos de Belial, que desprezaram Saul. Davi, que foi desprezado por Golias. Jesus foi desprezado por Herodes. Os judeus foram desprezados. Aliás, os próprios judeus desprezaram de Jesus, né? E hoje em dia, quanto desprezo também nós enfrentamos, mas essa é uma estratégia do inimigo para prejudicar a obra de Deus. A calúnia, outra estratégia. Os inimigos de Neemias o acusaram de rebelião contra o rei da Pérsia. E foi uma tentativa de fazer com que... Desculpa. Foi uma tentativa de fazer com que Neemias desistisse, né? Uma forma de fazer com que ele fosse punido. E todos que rebelavam contra o rei, naquela época, né, eram sentenciados à morte. E essa foi a estratégia do inimigo. Inventaram calúnia contra Neemias para que o rei o condenasse à morte. Veja o que diz o texto de Neemias, capítulo 2, versículo 19 ainda também. Quereis rebelar-vos contra o rei? Essa acusação falsa, essa calúnia, né? No sentido de culpar, de incriminar, de imputar falta, um delito, um crime a Neemias. E a calúnia é uma das principais armas usadas pelos inimigos do povo de Deus. Não foi só na época de Neemias, como também é nos nossos dias. A difamação. Neemias não caíra diante das calúnias, do desprezo, da zombaria de Sanbalate e Gesem. E aí eles então, Sanbalate e Gesem, iniciou uma campanha de difamação contra o servo de Deus. Mas tudo era mentira. E Neemias tomou a atitude certa diante da difamação, pois apresentou ao Senhor aquela casa. Ele não ficou trocando farpas com os opositores, revidando
mas ele confiou naquele que poderia justificá-lo, que como de fato o justificou. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 34, diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. O diabo, nosso adversário, nos acusa constantemente diante de Deus. Mas, junto ao Senhor, nós temos um justo advogado. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, diz que Jesus é o nosso advogado, ele advoga as nossas causas. Então, as acusações estão sempre presentes na vida cristã. Devemos estar atentos para não desanimar por causa das armas utilizadas por Satanás. Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 12, nos versículos 11 e 12, bem-aventurado aqueles que sofrem acusação, né, que são perseguidos. Quer dizer, muito feliz aqueles que sofrem acusação por causa do nome de Cristo. Outra estratégia que os inimigos de Neemias usaram foi a zombaria. Diz o versículo 4, e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. A zombaria é um tipo de desprezo ainda mais forte, né? Um desprezo assim, sarcástico, uma forma sarcástica de zombar, o escárnio. E foi isso que fizeram com Neemias. Capítulo 4 diz, e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificamos o muro, ardeu ira e se indignou muito e se escarneceu dos judeus. A Bíblia nos alerta sobre o risco de estarmos assentados na roda dos escarnecedores. No capítulo 1, versículo 1 de Salmo, diz, para não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, porque Deus não se deixa escarnecer. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semeia, colherá. E Paulo também nos alerta que nos últimos tempos surgirão escarnecedores. E é o que nós temos visto, né? Filmes, programas de TV, produzidos com o objetivo de escarnecer o nome de Deus. Muitos servos de Deus foram alvos de escárnios, mas a Bíblia registra que nenhum deles foi tão escarnecido quanto o próprio Jesus. Mas ele não desanimou, não revidou, ele entregou nas mãos do Senhor. E é o que nós devemos fazer, entregar nas mãos de Deus. O desestímulo. Os inimigos da obra de Neemias, ao perceber o avanço da restauração dos muros, lançaram uma série de perguntas, como pondo em dúvidas o avanço da obra. Veja o que diz o versículo 2 do capítulo 4 de Neemias. O objetivo deles era deter a reconstrução por intermédio do menosprezo, né, o desestímulo. E falou da presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem estes fracos judeus? Eles tentaram diminuir, subestimaram a estima, né, a autoestima do povo de Deus, chamando-os de fracos. Nós devemos ter a postura de Josué e Calebe e não ceder às investidas do inimigo. Foram enviados 12 escribas para espiar a terra. 12 espias para espiar a terra. Mas dos 12, só Calebe e Josué e Calebe. Só eles permaneceram firmes, não desanimaram, não sofreram desestímulo. A maioria optou por desistir de conquistar a terra de Canaã, mas Josué e Calebe permaneceram firmes, não cederam às investidas do inimigo, daqueles que querem desestimular. O desdém. Então, além de duvidar do avanço da obra,
Os inimigos de Neemias e do povo de Deus duvidaram também que a muralha permaneceria em pé. Isso era uma maneira de fazer com que os judeus desistissem de erguer os muros de Jerusalém. O versículo 3 do capítulo 4 de Neemias diz: Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Se os judeus tivessem dado ouvidos a essas palavras, com certeza a reconstrução teria parado. Mas eles não desistiram, continuaram a obra e em 52 dias concluíram a reconstrução do muro. Nós podemos ver claramente qual era a intenção dos inimigos de Neemias. Capítulo 4, versículo 8 diz: E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. A conspiração, outra estratégia do inimigo. Conspirar é a ação de construir um plano que prejudica alguém, né? E geralmente um governante, alguém que está na liderança. Isso é poderíamos dizer, uma maquinação, uma atitude que leva a prejudicar alguém com a ajuda de outro, um conluio. É a combinação secreta com alguém contra uma terceira pessoa. Versículos 7 e 8 do capítulo 4 diz, de Neemias: Ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, os amonitas e os asdoditas que iam avante à reparação dos muros de Jerusalém, e que já as brechas se começavam a fechar, iraram-se sobremodo e coligaram-se todos para virem guerrear contra Jerusalém e fazer confusão ali. Fizeram uma conspiração. Outra estratégia do inimigo para nos desviar do nosso alvo, de fazermos a obra de Deus, é a astúcia. Veja o caso de Neemias. Sambalate e Gesem maliciosamente convidaram Neemias para uma reunião em que supostamente fariam as pazes. E se tornariam amigos e esqueceriam tudo. Esqueceriam o passado e seriam todos irmãos. Mas a intenção deles era a pior possível. Nós vemos no capítulo 4 e também no capítulo 6. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro, mandaram dizer-me: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias. Essa proposta de Sambalate e de Gesem, né? Parece que eles haviam se arrependido, mas era tudo fingimento, era astúcia. O apóstolo Paulo nos preveniu acerca dos homens maus e perversos que tinham aparência de piedade. Quando nós lemos lá o capítulo 3 de 2 Timóteo, ali Paulo descreve bem a característica dessas pessoas, dos astutos, daqueles que usam de astúcia. E o que Paulo diz? Ele diz para afastar-se destes. Ele diz assim: destes afasta-te. O inimigo sempre procura falsas alianças com o povo de Deus, com o intento de infiltrar-se entre nós para descobrir os nossos segredos e estratégias. Devemos ter muito cuidado com a astúcia do inimigo. Nós vemos um exemplo claro disso lá no segundo livro de Reis, no capítulo 20. Ezequias, quando recebeu a visita do filho do rei da Babilônia, trouxe presentes e Ezequias mostrou todo o seu reino, os tesouros. E quando este filho do rei da Babilônia foi embora, veio Isaías e pergunta: o que foi que Ezequias tinha feito? Ezequias contou que tinha mostrado todo o reino. Isaías repreendeu, fez Ezequias entender que aquilo era uma astúcia do inimigo. E aí a sequência da história nós conhecemos, né? Mas vamos ver como Neemias reagiu para vencer as oposições à obra de Deus, e também esta é a forma, um exemplo para nós reagirmos, porque nós estamos vendo nesse trimestre que são a reconstrução do muro, do templo, do muro, são exemplos, né, que nós devemos seguir. Então, da mesma forma que Neemias reagiu para vencer as oposições à obra de Deus, nós devemos seguir o exemplo. Primeiro, Neemias orou a Deus, confiou em Deus, continuou trabalhando, preparou-se para a batalha e animou o povo e teve coragem.
Neemias orou a Deus. A primeira coisa que ele fez foi orar a Deus. A oração é indispensável à vida cristã, sabemos disso, principalmente quando estamos fazendo a obra de Deus em meio às oposições, e oposição sempre haverá. Capítulo 4, versículo 9, a parte A de Neemias diz: porém, nós oramos ao nosso Deus. Então, além das grandes lições que aprendemos com Neemias sobre administração, liderança e planejamento, Neemias nos ensina como também que devemos orar. Devemos orar antes, durante e depois da obra de Deus. Devemos orar antes para Deus dirigir, direcionar, nos orientar o que fazer, durante, para que não desanimemos, para que possamos enfrentar as oposições, e depois para agradecermos a Deus. A Bíblia está repleta de promessas e de exemplos de respostas às orações. Vemos lá em 1 Samuel, capítulo 1, Ana orou a Deus e Deus respondeu, abriu a sua madre. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Vemos também em Atos dos Apóstolos capítulo 12, a oração da igreja em favor de Pedro, que estava na prisão. A igreja orou e Deus mandou um anjo para libertar Pedro da prisão. Salmo de número 50, versículo 15 diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Então esta foi a primeira estratégia de Neemias, reagindo aos ataques do inimigo para vencer a oposição à obra de Deus. Orou a Deus. Neemias não só orou, mas também confiou, porque ele sabia que estava no centro da vontade de Deus e que Deus era com ele. E por isso ele tinha a convicção de que o seu objetivo seria alcançado. Versículo 20 do capítulo 2 de Neemias diz: então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Então, a confiança inabalável em Deus é fundamental para quem está à frente da obra e principalmente em meio às oposições que sempre haverá. Deus quer que confiemos nele em toda e qualquer circunstância. Depois que a obra foi concluída, até os inimigos de Neemias reconheceram que Deus estava com ele. Quando nós vemos o capítulo 6, versículo 15 e 16, nós vemos isso, que até os inimigos de Neemias reconheceram que Deus estava com ele. Neemias orou, confiou em Deus e continuou trabalhando. Então, além da confiança, Neemias motivou o povo a continuar trabalhando. Se eles fossem dar ouvidos aos opositores ou desviar a atenção da reconstrução dos muros, com certeza a obra não teria ido adiante. Versículo 20 do capítulo 2 de Neemias diz: e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Neemias nos ensina que jamais devemos permitir que as oposições impeçam a continuidade da obra que Deus nos confiou. Enquanto os inimigos se levantam, nós continuamos trabalhando. Neemias, no versículo 6 do capítulo 4, diz: porém, edificamos o muro e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então, manter-se animado deve ser o propósito de todo crente em relação ao trabalho do Senhor. O ânimo nos leva a prosseguir e permanecer e aceitar novos desafios na obra do Senhor. Neemias preparou-se para a batalha. Ele não só orou, não só confiou, continuou trabalhando, mas também ficou preparado para a batalha. Ele entendeu que era necessário aumentar a segurança. No versículo 9, a parte B do capítulo 4 de Neemias diz: e pus uma guarda contra eles. Os inimigos dos judeus estavam tão dispostos a deter a obra que intentaram armar cilada para tirar-lhes a vida. Neemias tomou algumas atitudes nesse sentido. Diz aí no versículo 13 do capítulo 4 de Neemias: então pus guardas nos lugares baixos para detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos
Neemias mostrou que é preciso ser vigilante contra os inimigos. É evidente que hoje nossa guerra não é física, é espiritual. Mas para isso nós temos as armaduras de Deus que estão descritas por Paulo lá no capítulo 6, a partir do versículo 10 da carta aos Efésios. Neemias então preparou-se para a batalha e animou o povo. O coração do povo não se inclinou a ouvir a zombaria, o escárnio, o desprezo. O povo tapou os ouvidos ao inimigo e concentrou as suas energias físicas, mentais e emocionais na direção do muro, na edificação do muro. E se nós quisermos vencer, temos que tapar os ouvidos a todo e qualquer comentário que venha trazer desânimo, incredulidade e fracasso. Versículo 6 do capítulo 4 de Neemias diz: assim edificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade da sua altura, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias conscientizou os judeus que a vida de seus familiares também estava em perigo, e por isso eles teriam que pelejar também por eles. E pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas, diz o versículo 14 do capítulo 4. E essa atitude de Neemias nos faz lembrar que o diabo, nosso inimigo, ele peleja não apenas contra nós e contra a obra de Deus, mas também contra a nossa família. E isso nos últimos dias tem sido muito terrível, a luta para desestabilizar a família. O inimigo tenta destruir a família. Por isso nós devemos ser sóbrios e vigilantes e, acima de tudo, pelejar por eles, como recomendou Neemias aos judeus para que pelejassem pelas suas famílias. Neemias teve coragem. Quando Semaías convidou Neemias para fugir dos inimigos, a resposta de Neemias foi contundente. Ele disse assim: um homem como eu fugiria? A coragem de Neemias procedia da sua fé no Senhor dos Exércitos. A fé sempre foi uma marca obrigatória na vida dos personagens bíblicos que demonstraram coragem e valor diante dos perigos e das ameaças. Espalhar o medo no meio do povo de Deus sempre foi uma estratégia do inimigo. Nós devemos, no entanto, estar firmes no propósito de confiar em Deus e permanecer executando a sua obra, independentemente das circunstâncias, da perseguição, da oposição. Não podemos desanimar, jamais. Neemias teve temor e discernimento. É muito interessante. Isso aqui nos ensina uma lição muito grande. Semaías foi até Neemias. Para que a gente possa entender bem esse episódio aqui, tirar deste episódio uma grande lição para nós todos que estamos envolvidos nesta grande obra, eu vou ler o texto que nós encontramos no livro de Neemias. Neemias no capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 10. Neemias capítulo 6, versículo 10 diz assim: nessa época, Semaías, filho de Delaías e neto de Metabel, estava proibido de sair de casa, e por isso foi visitá-lo, ou seja, foi visitar Neemias. Ele me disse: nós dois precisamos nos esconder juntos no lugar santo, no templo, e vamos fechar as portas, porque eles virão matar você. Sim, qualquer noite destas, eles virão matá-lo. Aí o que responde Neemias a Delaías: eu não sou do tipo do homem que foge e se esconde. Você pensa que eu tentaria salvar a minha vida e me esconder no templo? Eu não vou fazer isso. De jeito nenhum. Quando eu comecei a pensar nesse assunto, compreendi que Deus não havia falado com Semaías, e sim que Tobias e Sambalate haviam pago a ele para me dar aquele conselho. Eles lhe deram dinheiro para me fazer ficar com medo e assim pecar. Aí eles poderiam acabar com o meu bom nome e me humilhar. Ó Deus, lembra do que Tobias e Sambalate fizeram e castiga-os,
Lembra também da profecia de Noadias e dos outros profetas que tentaram me fazer ficar com medo. E aí as muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elul, depois de 52 dias de trabalho. Então veja aí a estratégia dos inimigos de Neemias. Convidaram esse Delaías, né? Estava proibido de sair de casa e correndo o risco, né, de ser morto, de ser assassinado, e vai fazer essa proposta a Neemias. E como se fosse uma profecia. Mas Neemias desconfiou daquele falso profeta, pois ele sabia que o acesso ao templo era restrito aos levitas e os sacerdotes. Mas Delaías convidou para refugiar no templo, fugir, escapar da morte, que o templo eles não entrariam. Os judeus, os perseguidores, os samaritanos, eles respeitavam o templo, eles não entrariam no templo. Mas o seu conhecimento da lei do Senhor, da lei de Deus, lhe deu condições de identificar uma falsa profecia. Se ele não conhecesse a lei de Deus, ele acataria o conselho de refugiar-se no templo. E o agravante aqui é que não era apenas um falso profeta, mas eram vários. E Neemias estava rodeado de traidores que se deixavam vender por dinheiro. Eram profetas da qualidade de Balaão, do tipo de Judas Iscariote, mas Deus deu discernimento espiritual ao seu povo, ao seu servo Neemias, e ele não foi tragado pelos inimigos. Da mesma forma, o Senhor haverá de frustrar toda e qualquer tentativa do maligno contra a igreja do Senhor. Mas para isso precisamos ter discernimento, discernir as astutas ciladas do inimigo, para que assim possamos agir. Nós devemos estar unidos das armas espirituais, da armadura de Deus, descrita por Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Precisamos ter conhecimento, conhecer a palavra de Deus, para não sermos enganados com as astúcias do inimigo. Concluindo, todos nós estamos sujeitos a enfrentar algum tipo de oposição, principalmente quando estamos exercendo alguma função de liderança na obra de Deus. E somente uma vida pautada na dependência de Deus e compromissado com a sua palavra é que conseguiremos vencer os grandes desafios com os quais nos deparamos diariamente.